E fala galera aí, hoje estamos com mais um vídeo, eu sou Prototinha00 e hoje estamos com a segunda parte da Creepypasta de Godzilla Monster of Monsters. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Mas deixa de enrolação, roda a vinheta e vamos lá. Rapidamente notei algo mais sobre esse novo nível. Não havia nenhum inimigo, nem mesmo quaisquer obstáculos. Devo também mencionar que este foi o ponto onde o medidor começou a apresentar falhas além da compreensão. Mas isso não me incomodou muito. Nunca acompanho os pontos do jogo. Então, sem ter que me concentrar em nada, ouvia a música enquanto caminhava pelo nível sem oposição. A música tinha uma sensação triste, teria sido bem agradável se eu tivesse ouvido em um jogo normal. O nível durou 3 telas, mas tinha obstáculos ao redor. Terminei muito rapidamente. Entrei em outros níveis do mesmo tipo para ver se algum inimigo aparecia, mas não havia nenhum. Havia pouco mais para ser visto nas Montanhas Azuis, então tentei o outro tipo de nível. Eu comecei um dos níveis laranja e meus olhos foram agredidos por um fundo grotesco de olhos laranjas tumorosos. O céu, entre aspas, era o mesmo que o chão, então presumi o jogo estava indicando que esse nível ocorre em uma caverna. Os únicos inimigos aqui eram Matango Spawn, mas como você pode ver, os pequenos bastardos estavam por toda parte. A música certamente não ajudou, com uma mistura de sons estridentes e batidas de tambor altas que soavam como o tema de um monstro em um filme de terror. Depois de completado, tentei evitar jogar mais esses níveis sempre que pude. O mapa era curto, então faltava apenas alguns minutos para eu partir para uma revanche contra Gezora e Mogueira. Mas desta vez, seus sprites e padrões de ataque eram muito diferentes. Eu lutei com Mogueira primeiro. A substituição de Mogueira foi uma máquina voadora com uma ligeira semelhança com a alienígena de Pascagoula, que, caso para que vocês não saibam, é tipo o alienígena de Pascagoula eram quando dois caras diziam que tinham sido abduzidos enquanto piscavam os olhos. Eu não sei muito bem essa história aí de Pascagoula, mas enfim, bora continuar. Era um pouco como lutar contra Mothra, só que se removia com muito mais graça. Ele atacou girando seu tentáculo frontal como um saca-rolhas e ainda tinha um feixe de olho. Exceto que agora disparava da broca. Essa aberração esguia substituiu Gezora, e a nova besta era mais um desafio. Ele corria e pulava em um ritmo acelerado, constantemente balançando os braços, dificultando a aproximação e, é claro, tentava me prender no canto com a resolução irritante de sempre. Eu o derrotei usando uma combinação de chicotes de cauda e spam de feixe de calor. Eu os derrotei e ia lutar contra o Titanosaurus, mas quando comecei a luta, o Titanosaurus não estava em um lugar comum não estava em um lugar nenhum. E o jogo simplesmente voltou ao mapa com a peça do Titanosaurus agora faltando. Não havia mais ninguém para lutar, exceto o Biolante. Então comecei a batalha ansiosamente. Fiquei bastante tempo surpreso que Biolante começou a luta em sua forma de rosa. Ela estava imóvel e usou tentáculos para me manter longe do corpo principal
que sofreu mais danos. Mas, como esperado, ela se transformou em sua forma final. Depois de receber dano suficiente, o sprite parecia muito bom para 8 bits. A técnica de batalha era a mesma, exceto que agora Biolante podia se mover, embora mais devagar do que qualquer outro monstro. Ser atingido pelos tentáculos causava mais dano agora, e Biolante poderia cuspir ácido, o que conseguia evitar pulando no Screen Cap. Não muito mais difícil de vencer do que o Titanossauros, levou apenas 2 rodadas, mas quando Biolante se foi, a música parou e um novo ícone substituiu a base inimiga. Este ícone não existia antes de eu vencer o Biolante. Parecia uma máscara tribal vermelha e tive uma sensação de pavor quando a vi. Mas desde que substituiu a base, deve ser a única maneira de sair do Patos. Movi Godzilla para a praça e comecei o nível. Era um lugar de aparência em céu e com um fogo bruxuleante ao fundo. O fogo parecia muito mais avançado do que qualquer outra coisa que eu já vi no NES. Havia música, entre aspas, na forma de um som de bateria lento e constante, semelhante a uma batida de coração. Todo o texto na parte superior da tela e a barra de vida haviam sumido. Em seu lugar havia um único texto no meio da tela que dizia executar. Minha sensação de pavor se intensificou. Caminhei cautelosamente pelo nível, mas como as montanhas azuis não havia inimigos, eu andei por 1 minuto antes de pensar, correr? De quê? A primeira vez que me atingiu, nem vi. Ouvi um barulho do lado de fora do meu quarto e me virei para ver se algo caía. E quando olhei para trás, Godzilla estava... Achei que deveria ter sido apenas uma falha, mas eu não iria jogar o jogo sem Godzilla. Então reiniciei o jogo e fui para a tela de senha. Eu já mencionei o quão assustadora é a música da tela de senha. Se você já jogou o jogo, você sabe o que quero dizer. Não se encaixa em nada com o clima do jogo. É mais como algo de um jogo de terror. Talvez eles tenham feito isso assim para que as crianças não trapaceiem. Fiquei bastante irritado nesse ponto, porque pensei que teria que lutar contra todos os monstros novamente. Mas isso não aconteceu. O jogo começou exatamente onde eu estava antes de começar o nível do rosto vermelho. Então eu tentei novamente, certificando-me de prestar atenção dessa vez. Foi quando ouvi um som baixo. Então eu ouvi essa coisa. Sabe aquela sensação de que seu corpo tem, quando você sente que está em perigo extremo? Você começa a recuar e ficar tenso enquanto a adrenalina flui em suas veias e seus nervos começam a ficar muito frios. Essa é a sensação que tive quando fiz esse screen cap. E tá aí na tela a print que o cara tirou bem no momento em que ele teve essa sensação aí no corpo dele. Não vi todos os filmes do Godzilla, mas eu tenho certeza que isso nunca apareceu em nenhum deles. E tinha que ser algo que os criadores inventaram, mas que tipo, quem de forma doentia colocaria isso em um jogo infantil? Mas por pura sorte, ou talvez pelo aumento da adrenalina, consegui correr rápido o suficiente para fugir dele. Eu corri muito rápido, tanto que se você ouvisse, quase certamente morreria. E quando eu digo eu quero dizer que seu monstro é instantaneamente se a criatura o tocar. Assim que voltei ao mapa, fiquei com tanto medo que fiquei extremamente tentado a simplesmente desligar o jogo e tentar fingir que isso nunca aconteceu. Eu não podia acreditar no que acabaram de ver. Não podia ser real. E mesmo que eu quisesse continuar, ainda teria que levar Mothra a esse nível de perseguição. Mas como fiquei inativo na
tela do mapa por alguns minutos, meu medo foi substituído por uma curiosidade ardente. O que diabos tinha acabado de acontecer? Ou como foi o resto do jogo? Eu só tinha que vencer este nível com Mothra, então estava no próximo mundo. Mas quando movi Mothra para o rosto vermelho, o jogo registrou isso enquanto eu superava o nível. Fiquei bastante aliviado, tentei me preparar para o próximo mundo, chamado Trance. Mas isso ficará, gente, para um próximo vídeo. Mas enfim, galera, essa foi a segunda parte da creepypasta. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Mas enfim, é nóis e falou!